Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Preparem-se para uma partida surreal entre Ding Liren e Jan Nepomniachtchi, os jogadores que vão lutar pelo título de campeão mundial em abril. E aqui na nossa playlist, por enquanto, está 2-1 para o Nepo. Ele vem vencendo aqui as partidas pensadas. Vamos dar uma olhada nessa partida aqui que ela é incrível, vamos lá. Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar um negócio aqui com você. Pera aí, você ainda usa planilha nos processos da tua empresa? E se eu te disser que com poucos cliques, você pode automatizar todos os processos da sua empresa? É sério isso, Rafa? É sério. A 4MDG é a transformação que você precisa para dar checkmate nos processos chatos e cansativos. E como é que você vai fazer isso? Você vai usar a plataforma da 4MDG e com poucos cliques, sem saber nada de codificação, você vai automatizar os processos. Processos de cadastros, compras, vendas, operações. Você vai desenhar um workflow e vai conectar ele em mais de 200 fontes de dados em tempo real. Já imaginou você poder digitar o CNPJ de um cliente ou de um fornecedor e em poucos segundos você ter todos os dados dessa empresa, inclusive análise de crédito? E poder então se livrar daquelas e-mails, daqueles processos manuais ali de requisição de reembolso, aprovação de compra e tudo mais. Faça o seu fluxo inteligente com a 4MDG e garanta a segurança da sua operação. Você vai definir os setores que receberão as informações, vai nomear os gestores, os aprovadores e também determinar os campos que precisam ser preenchidos. É o fim das planilhas dentro da sua empresa. Tudo isso dentro de uma assinatura mensal fixa a partir de R$900 por mês. Então conheça tudo que a 4MDG pode e vai fazer na sua empresa acessando o link aqui que está na descrição do vídeo e automatize os processos da sua empresa em poucos minutos. Beleza, galera? Essa é a dica. Vamos ao vídeo, vamos lá. 2-1 e a gente tem aqui o Ding Liren de brancas e ele abre aqui a partida com peão dama. O Nepo responde com cavalo em F6 e depois de C4 G6, tudo bem, a gente vai ter ou uma Índia do rei ou uma defesa Grunfeld, né? E aqui o Ding Liren vai para o lance, já começa a ficar esquisito. A anti-Grunfeld, aqui o ataque, a variante Alekhine aqui, anti-Grunfeld com F3, né? E por que a gente fala que isso daqui é uma anti-Grunfeld? É porque aqui D5 agora já não funciona legal, as brancas ficam muito bem aqui depois das trocas, E4, cavalo C3 e tudo mais, e jogam muito bem, um C5 aqui já não funciona tão bem, né, porque aqui cavalo tá defendendo a dama e tudo mais, se as brancas têm um bom jogo aqui numa variante como essa, né. Então F3 aqui foi jogado pelo Ding Liren, a partida seguiu com E6 aqui pelo Nepo, e agora temos aqui E4, o que é isso? O Nepo segue com C5 atacando o centro, temos aqui D5, o Nepo deixa tudo fechado aqui com D6 e o Ding segue desenvolvendo aqui com Bispo D3. Uma partida bem interessante, já bem diferente, Bispo G7 foi jogado, temos cavalo aqui em E2 desenvolvendo e depois de peão toma aqui em D5, C toma aqui em D5, deixando essa forte cadeia de peões aqui, de certa forma atrapalhando o bispo um pouquinho nesse momento, mas é algo que pode ser resolvido no longo prazo, né? A partida seguiu com um cavalo de bem em D7 e aqui o Ding vai para um lance muito estranho, muito estranho. O Ding Liren realmente é um jogador muito diferente. Ele vai pro lance cavalo de E em C3 aqui, eu fico me perguntando por que ele fez isso, né? Uma possível razão seja para tirar o preparo do Nepo de qualquer variante que ele tenha estudado, né? Porque isso daqui já é algo que com certeza o Nepo não considerou nos seus estudos ali de abertura e tudo mais, né? Um lance muito, muito estranho aqui do Ding Liren. A partida seguiu com A6 e agora o Nepo segura aqui a casa de B5, o Ding Liren segue com A4, evitando aqui uma expansão com B5, C4, cavalo C5, que seria algo, o sonho aqui das negras, né? Então A4 não permite isso e agora o Nepo segue com cavalo em H5, ameaçando todo tipo de ataque aqui na posição, né? Começa a ficar complicado aqui pro Ding Liren, o Ding segue aqui com roque, sem medo de nada, bispo D4 com cheque, rei H1, e aqui cavalo E5 foi jogado, né? A gente se pergunta por que não dama H4 aqui, ameaçando todo tipo de ataque pra cima aqui do rei. Na verdade, dama H4 aqui seria um pouco prematuro, é um lance que é bom pra ser jogado em algum momento, mas nesse momento, dama em E1 defende tudo e as brancas
Por incrível que pareça, não tem nenhum problema aqui nessa posição, né? Se o cavalo pular, simplesmente a dama captura e aqui, além de tudo, tá propondo troca de damas, né? Que só beneficiaria as brancas que ainda não se desenvolveram de uma maneira... não se desenvolveram, né? A partida seguiu aqui com o cavalo em E5 pelo Nepo, solta o bispo, vem pra cima do bispo aqui do Ding Liren, e o Ding Liren segue aqui com o lance cavalo E2. E eu fico me perguntando por que ele jogou esse cavalo pra C3 e voltou o cavalo pra E2. E é algo que eu nunca vou saber a resposta. Mas não importa, o que importa é que nessa partida agora o Nepo segue com dama em H4, atacando agora... aqui pressionando, né, a cravada aqui do peão de H2, por enquanto o cavalo tá protegendo lá em G3, mas o Ding Liren vai para um lance surreal aqui nessa posição, né? Porque agora é o seguinte, pessoal, será que não dá para jogar um dama E1 agora? Agora não dá mais com esse bispo aqui caindo, né? Então o ponto todo é esse, e o Ding Liren segue agora com o único lance da posição, o melhor lance da posição, cavalo por bispo. Ô, Nepo! Fala o quê? Segue aqui primeiro com cavalo por D3, captura aqui o bispo. Temos dama por D3 e cavalo G3. E aqui o Nepo falou, pronto, agora acabei com esse Ding Liren aí. Ficou inventando moda, jogou F3, o cavalo foi e voltou, o cavalo de C3. Tá na hora de castigar com o cavalo G3. Será? A partida seguiu com rei G1, cavalo por F1. E agora você pensa o seguinte, dama toma, peão toma e as brancas vão jogar, né? A gente fica imaginando essa linha aqui. E as brancas vão jogar com uma qualidade a menos, mas tem um peão enfraquecido, talvez dê para jogar um B3, ir para cima de D6, ir para cima de D4. Talvez tenha alguma compensação as brancas. Mas o Ding Liren não faz o lance dama por F1. Ele vai para o absolutamente melhor lance da posição, cavalo C2. E aqui é onde muita gente desiste de jogar xadrez na vida, né? Porque você fala assim, beleza, as brancas devem estar perdendo feio aqui, tá caindo em H2, né? Agora... não é possível, não, pessoal, você põe essa posição nos computadores e eles dão que as brancas estão melhores. As brancas estão melhores, com qualidade a menos, com não sei o que. Mas o ponto todo é o seguinte, pessoal, esse cavalo não tem volta, né? O Ding Liren vai ficar com duas peças pela torre, a verdade é essa. Tudo bem, vão cair alguns peões no meio do caminho, vamos ver como segue aqui a partida. Cavalo por H2 foi jogado agora pelo Nepo, claro que dama por H2 não faria sentido nessa posição. Simplesmente cai o cavalo e não existe nenhum ataque muito forte aqui ao rei. Dama H1, simplesmente aqui rei F2. É interessante observar, né? Se dama por C1, o que aconteceria nessa posição? A gente teria dama C3 aqui. Foi bom ter comentado essa linha aqui, porque muita gente poderia ter essa dúvida, né? E depois de um roque, por exemplo, o cavalo D2 e a dama está presa, né? Está atacada e aqui as brancas têm uma posição vencedora, né? Então é muito interessante observar tudo isso, porque o Ding Liren com certeza teve que calcular tudo isso quando jogou esse lance, cavalo C2, né? Bizarro. A partida seguiu com cavalo por H2 e agora o Ding segue aqui com dama em E3. O Nepo segue aqui fazendo roque. No momento ele tem uma qualidade a mais. E aqui dama G5 foi jogado agora aqui pelo Ding Liren. Que bacana, né? E a dama não consegue mais continuar protegendo o cavalo. Então esse cavalo vai ser capturado. E o Nepo, o que ele faz? Ele aproveita então para capturar um peão. Cavalo por F3 cheque, forçando agora, claro, a captura aqui do cavalo, por isso G por F3. E agora dama em H3, evitando as trocas e pressionando o peão aqui de F3. E o que o Ding Liren joga nessa posição? O melhor lance, mais uma vez, bispo F4, falando, pode tomar um peão, o meu rei tá seguro aqui, o meu rei tá seguro. O Ding Liren mandou uma dessa. A partida seguiu com dama por F3 e agora cavalo D2 aqui, jogado pelo Ding Liren. O que é isso, né? Agora ele ataca a dama, protege o peão aqui de E4 e já traz mais uma peça pro jogo. É bizarra essa partida. E aqui realmente só tem um lance bom pro Nepo. E ele encontra que é o lance F6, né? Porque qualquer outro lance aqui, por exemplo, dama G4, trocam-se aqui as damas. E aqui no Ding Liren não tem nada a reclamar, tem uma posição muito boa, né? Bispo atacado, peão de D6 atacado e tudo mais, né? Então aqui o Nepo segue com F6, atacando também a dama do Ding Liren, deixando a dama dele. E o Ding fala o seguinte, beleza, passa um peão pra cá primeiro, né? Dama por G6, o lance brilhante aqui, os computadores dão esse lance como lance brilhante aqui do Ding Liren. É claro que ele não tá sacrificando a dama, ele vai capturar a dama agora, né? Mas ele leva um peão e segue agora com o cavalo por F3. Vamos ver como segue essa partida. Por enquanto o Ding Liren com 2 peões a menos aqui, no entanto ele tem 2 cavalos pela torre.
Muito legal. A partida seguiu com o bispo G4 e aqui o cavalo volta para D2. Não é possível que o Ding Liren fique indo e voltando com esse cavalo. E são sempre os melhores lances. A partida seguiu com o bispo E2, rei F2 persegue o bispo D3 e aqui cavalo E1 ataca o bispo, o peão está protegido. C4 foi jogado protegendo o bispo e o Ding segue aqui com o bispo por D6. Passa esse peão pra cá, peão passado agora perigosíssimo. Nepo segue com torre de F em 8, pressionando agora o peão central. Cavalo por D3 elimina o atacante. C por D3 e aqui o Ding segue com bispo C7. A torre não joga, ele diz para as torres que elas não vão jogar, né? Porque se vier para C8 ele simplesmente defende o bispo e D8 também não pode. A partida seguiu com o rei F7, torre A3, bora capturar esse peão. Todo lance que o Ding Liren fez nessa partida foi um lance estranho, né? E são sempre os melhores. Torre de A em C8, D6, rei E6 foi jogado, torre por D3, rei D7. E aqui cavalo C4, o Ding tem uma posição bem confortável, o cavalo tá entrando aqui em B6. Good game, né? Mas o Nepo ainda faz alguns lances de honra, torre por C7. Mas depois de simplesmente cavalo B6, cheque, o melhor lance da posição, mais uma vez aqui do Ding Liren, o Nepo fala, chega, eu não entendi nada. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O xadrez chinês é um xadrez que realmente pegou aqui o russo Ian Nepomniachtchi. Ele não entendeu nada, a verdade é essa. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Rei C6 seria uma possibilidade, peão toma, rei toma, cavalo D5 com cheque. E aqui é uma peça mais limpa aqui para o Ding Liren, né? Não dá mais aqui para continuar uma posição como essa, né? Uma partida espetacular, 2-2 o match entre esses dois gigantes. Esse Mundial promete, E aqui a gente teve 94,6% de precisão para o Ding Liren, com um lance brilhante, dama por G6. Eu achei que foram vários lances brilhantes aqui do Ding Liren, mas olha só, o gráfico é bizarro. O Ding Liren nunca ficou pior, né? Mesmo jogando lance estranho de cavalo, umas coisas esquisitas ali, e mesmo assim ele nunca ficou pior do que o Nepo, né? Realmente é um jogador e tanto, não à toa um dos melhores jogadores do mundo, enfim, que vai disputar o campeonato mundial aqui com o Ian Nepomniachtchi, né? Muito bem, galera, a gente segue na nossa playlist aqui, esse esquenta do Mundial, as partidas pensadas aqui. Essa partida aconteceu no campeonato, no torneio de candidatos, tá bom? Pra quem ficou com essa dúvida, torneio de candidatos 2000-2021, ali, época da pandemia. Essa partida histórica aqui do Ding Liren, tá bom? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!